Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é o primeiro da série de vídeos que eu farei a cada 3 meses, a cada nova estação. Para que serve? Quando eu jogo tarô para você individualmente, eu abro uma mandala e nessa mandala a gente vê todos os aspectos da sua vida para mais ou menos 3 meses, que vem a calhar com o início da estação. Então a gente está entrando nessa estação primavera, vai valer por mais ou menos 3 meses, que é a primavera, e daqui 3 meses a gente faz de novo, tá bom? Eu vou fazer para todos os signos. Peço que você entenda que, como essa é uma leitura geral, o que você tem que fazer? Você tem que associar o que está sendo dito à sua realidade, tá? À sua vida, para você ter noção do que está acontecendo e do que se encaixa com você. Por exemplo, quando eu falar da base familiar materna e da base familiar paterna, seria especificamente para você numa consulta individual, mas pode não ter a ver na hora que eu falar de modo geral. Aí você simplesmente exclui isso, tá bom? Eu vou começar pelo signo de Peixes, que é o meu signo, para contemplar todos os piscianos e piscianas que estiverem assistindo o vídeo posteriormente, tá bom? Vamos lá de novo? Para 3 meses, para a estação da primavera. Quando chegar o verão, a gente faz de verão também. Vamos lá. Deusa Hecate, deusa Hecate, deusa Hecate. Guardiões dos 4 cantos deste planeta, guardiões do universo e seres interplanetários, me orientem a respeito do que dizer para os piscianos e piscianas que vão assistir este vídeo. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Momento atual. Profissão e dinheiro. Comunicação. Base familiar materna. Dons, talentos e criatividade. E a tua saúde. Relacionamentos e parcerias. Transformações e viagens. Espiritualidade. Base familiar paterna. Como os amigos e a sociedade te veem. O seu inconsciente, o que te diz. E qual é o conselho do tarô para você. Então, vamos lá. Piscianos e piscianas. Se você souber o seu ascendente, a sua lua, e achar que esta leitura não tem muito a ver com você, com o seu momento atual, com cada fase da sua vida, de acordo com o que vai estar sendo dito aqui, você vê depois a leitura do seu ascendente ou da sua lua e vê se isso combina mais com a sua realidade, tá bom? Então vamos lá. No momento atual, de modo geral, a carta da força significa que nesses próximos 3 meses, piscianos e piscianas terão a força necessária para, em todas as áreas da sua vida, independente do que diz cada uma destas áreas com as suas cartas respectivas, terão a força necessária para pular obstáculos, para superar obstáculos, para, na sua vida financeira, profissional, amorosa, familiar, enfim, superar os obstáculos que porventura existam, tá? De que forma? Essa é como fala? Uma previsão? Não, é um conselho. Volto a repetir, como eu digo em todas as leituras. Não existe adivinhação em tarô. Se alguém te diz que vai adivinhar alguma coisa, suspeite, saia correndo, porque não é verdade, tá? Tarô é conselho. O tarô não substitui o seu livre-arbítrio. Então vamos lá.
De modo geral, você terá força necessária, inclusive a força divina, tá? A força do teu ser, a força para a qual você foi convocado para vir à Terra ocupar o teu lugar e desempenhar as suas funções aqui, tá? Pode ser que algum tipo de contrato exista, ou talvez que você tenha que ler nas entrelinhas de algum contrato já existente para entender algumas coisas, tá? Bom, no emprego e dinheiro, então profissão e dinheiro. Este enforcado pode significar duas coisas. Todas as cartas, todas, têm a sua parte de luz e a sua parte de sombra. A parte de luz do enforcado é que ele traz mudanças. Então, se eu te falei que aqui na força, de modo geral, pode ser que exista algum tipo de contrato, não sei do que estamos falando, se é sobre trabalho, se é sobre a venda de um imóvel, aquisição de um imóvel, enfim, é uma mudança que o enforcado propõe, tá? Essa é uma mudança rápida, é mesmo dentro desses 3 meses, acho que até antes de 3 meses você estará talvez num novo emprego, talvez numa situação nova, talvez casado, quem sabe. Então entenda que algo vai mudar. A parte de sombras dessa carta é que você perde tudo, de alguma forma algo vai dar muito errado. Então a parte de sombra seria essa: você de pernas amarradas, de braços amarrados, sem poder fazer nada. Tipo, o que você tivesse que ser feito foi até aqui, agora não tem mais o que se possa fazer, algo vai mudar mesmo, tá? Vamos contar com que seja a parte boa, a parte de luz, que vai mudar para melhor, mas a garantia não existe. E a gente não está falando de um indivíduo, a gente está falando de vários indivíduos do signo de Peixes. Então, tente fazer as coisas de uma forma que você consiga visualizar, se prevenir e tomar alguns cuidados de modo que você não saia prejudicado em alguma situação, tá bom? Use o conselho a seu favor. Comunicação. A comunicação, a carta do julgamento estando na casa da comunicação me diz que você deve se julgar sim. Você está sendo julgado pelo plano divino constantemente. Quando eu falo da carta do julgamento, é disso que eu estou falando, tá? A gente é julgado constantemente pelo plano divino. Eles não nos impedem de agirmos como queremos. É a tal história, a gente pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo devemos fazer, tá? É o teu livre-arbítrio de novo. Consta que você deve também se julgar. Se o que você tem falado e a forma com a qual você tem falado, se expressado, é a melhor forma. Se talvez você não devesse falar de uma forma diferente, eu não sei se melhor ou pior, não é disso que eu tô falando, mas diferente. Para quê? Para que com isso você consiga atingir mais mentes, mais corações e atingir os seus objetivos. Quando a gente se expressa, seja para o que for, a gente tem a intenção de atingir um objetivo. É um treinamento, você quer que o outro entenda como usa o seu produto, como faz determinada coisa, se você quer discutir a relação, enfim, a forma com a qual você se comunica deve ser diferente ou deve permanecer a mesma? Você está coberto de razão 100% das vezes? Pouco provável, a gente não está 100% coberto de razão. Então, repensa, tá? Se julgue porque você está sendo julgado. É o diabo quando a gente está falando da base familiar materna. Como é que você se dá com a sua mãe? Como é que você se dá no sentido de gratidão? Eu não estou falando de amor, esquece, não tem amor nessa vez. Quando eu falo da base familiar materna e eu falo que a tua mãe saiu na casa do diabo, representa, lembra? As cartas têm duas faces, de luz e de sombras. A parte de sombra da carta do diabo significa que o diabo te coloca na corrente. Será que a sua mãe não é uma pessoa
que ela dita regras o tempo todo, que ela dá ordens o tempo todo, que tem que ser do jeito que ela quer ou não vai acontecer, que ela te domina, que ela não deixa você andar, pode ser, tá? Avalie o relacionamento que você tem com a sua mãe. Por quê? Porque quando eu me dou bem com o meu pai, as coisas progridem. Mas quando eu me dou bem com a minha mãe, o dinheiro que entra permanece comigo. Não é aquele dinheiro que passa por mim e vai embora e eu fico sempre sem nada, tá bom? Então, às vezes a gente se acha que dá muito bem com a mãe e aí você vai ver, você tá sempre sem grana, às vezes até entra dinheiro, mas você não sabe para onde que foi. Tem que reavaliar. Tá? Eu sempre falo de constelação familiar, não querendo vender constelação, porque eu não faço ainda. Eu ainda vou fazer, porque eu acho divino. Eu acredito, confio, mas acho que também não tem nada a ver com espiritualidade, com religião, como algumas pessoas têm feito. Não é dessa forma. A base, o berço da constelação é Bert Hellinger. E ele mora lá na Bavária, longe da gente, nem sabe de umbanda, de evangélico, de católico, não sabe nada dessas coisas. Não envolvam as coisas espirituais com constelação. É um tratamento que vai lá no seu passado e ressignifica coisas que os seus antepassados fizeram e que até hoje respinga sobre você. Ou são coisas adquiridas aqui mesmo. Por isso, as pessoas todas deveriam constelar várias vezes, cada vez com o seu devido assunto a ser tratado, tá? A parte de luz do diabo é que ele pede para você ter mais prazeres. Vá e faça o que te dá mais prazer. Talvez essa carta esteja pedindo para você dar mais prazeres à sua mãe, eu não sei, tá? Avalie aí, se não tiver nada a ver com o seu relacionamento familiar com a mãe, esquece, tá bom? Mas o que eu queria dizer desde o começo, enrolei, não falei, é que pelos pais a gente tem que ter respeito e absolutamente muita gratidão, independente do tipo de vida que você tenha tido com ele. Mesmo que tenha sido uma vida muito difícil, muito dura, com muitas restrições, eles deram o que puderam dar, a gente não tá aqui para julgar, mas se você tem a gratidão, o que eles fizeram é problema deles, você entrega para eles e o que é seu fica contigo, tá bom? Vá atrás de constelar, é bem importante. Dons, talentos e criatividade. Bem, piscianos, a roda da fortuna te coloca numa posição de equilíbrio. Eu sempre digo que na Terra, na vida, nas coisas todas e em absolutamente tudo, existe uma dualidade de energias, tá? Energias yin e energias yang, uma complementa a outra. A energia yang está no céu, está acima, a energia yin está na terra, está embaixo. A deusa toma conta de tudo que está na terra, porque mulheres e deusas são yin e homens são yang. Então, os deuses são yang e tomam conta da coisa que está no céu. Essa carta representa que tudo que vai acontecer nos próximos 3 meses, se você usar adequadamente os teus dons, os teus talentos e a sua criatividade, visto que você é filho ou filha de Deus e da deusa, eles são perfeitos, portanto você tem o DNA divino, você também é perfeito ou perfeita. Não tenha desculpa de, mas eu não consigo, consegue, tá? Não coloque empecilhos nas coisas sem nem mesmo ter tentado. Use os seus dons, os seus talentos e a sua criatividade para a sua vida prosperar, para você ser mais feliz. Porque isso me diz que nesses 3 meses que vem, nessa estação da primavera, a sua vida também começa a florescer e criar ramos e coisas com as quais você vai poder contar num futuro próximo. Isso é muito bacana. O Erenita na saúde. O Erenita pede para você ter um pouco de responsabilidade com as coisas que você vê que não estão bem na sua saúde. Eu tô falando do exercitar-se, você tá vendo que você tá engordando, você tá vendo que você tá debilitado, tá comendo direito, tá indo no médico, você é mulher, você tá fazendo seus exames periódicos com responsabilidade.
né? A gente não pode esperar ter uma saúde perfeita e comer cachorro quente todos os dias, comer batata frita do Mac, encher a pança de Coca-Cola, não malhar, enfim, você sabe e tá todos os dias na mídia o que é interessante de ser feito para ter uma saúde interessante, tá? Esta carta me diz que daqui de onde você enxerga tudo que está acontecendo lá embaixo no vilarejo, você consegue ter uma noção do que está bem e do que não está com você. E se você está vendo que algo não está bom, vá atrás de um médico e procure ajuda, tá? Tudo que é detectado com antecedência normalmente tem como ser corrigido, tá? Outra coisa, essa carta me diz que a gente tem que tomar cuidado, essa é uma parte das sombras dessa carta, para não entrar em depressão. Então, essa é outra coisa que você deve procurar ajuda médica se você sente que está com uma tristeza maior do que te pertence, se você sente que precisa ficar sozinho o tempo todo, não quer ter convívio social, não quer sair para trabalhar, reveja os teus sentimentos e peça ajuda, porque pedir ajuda não é vergonha para ninguém. Bom, relacionamentos e parcerias. Eu não tô falando única e exclusivamente de relacionamento amoroso quando eu tô falando de relacionamentos e parcerias. Mas a carta da estrela na casa dos relacionamentos e parcerias me diz que os meus relacionamentos de modo geral, dentro do meu emprego, dentro da minha família, do meu relacionamento com os meus filhos, tende a tomar um rumo bom. Por que isso? Porque a estrela é um guia, é um norte, e eu tenho a noção exata de que quando eu sigo os meus sentimentos, as minhas intuições, e não acho que é loucura e largo para lá, as coisas tendem a ter um rumo bom. E essa é a ideia quando sai a estrela, que as coisas tomem o seu rumo de uma forma muito produtiva e muito prazerosa, tá? Então, se você pensou no seu relacionamento, é disso que eu tô falando. Se você pensou no seu relacionamento com a sua mãe, que eu falei agora há pouco, é disso que eu tô falando. Algum tipo de relacionamento, algum tipo de parceria, inclusive sociedade, tá? Nesse momento me parece ser uma coisa bastante produtiva e próspera. Transformações e viagens. Ah, Pisciano, para, né? Ficar com medinho essa hora do dia? Não, não, não. Olha só. O louco pede que você se arrisque mais, que você abuse mais da sorte, literalmente, e que você se jogue em projetos e planos novos, tá? Não fique parado pensando, pode dar errado. E se eu arriscar meu último centavo nisso e não der certo? Mas, pois é, se você não arriscar, você não vai saber, né? Essa carta pede que você vá para a vida e para os seus desafios, só que com os dois pés no chão. Então, esse único centavo que você tem, se você sabe que você vai estar investindo em algo que não vai virar dinheiro, não vai dobrar, você vai ter 2 centavos ao invés de 1, você não vai, você não é louco, né? A carta é do louco, você tem que ser consciente, tá? E isso representa as suas expectativas perante a vida. Se você não espera nada, nada vem. Se você não sai para trabalhar, não é a sorte que vai te calçar, é o você sair para procurar emprego. Percebe? Então é diferente. E ouça as pessoas que de fato te amam. Deve 3 dedos dar para você definir quem são essas pessoas. Normalmente, as pessoas dão muitos palpites nas nossas vidas, mas elas sempre pensam num lucro que possam ter vinculados a nós. Então, existem algumas e poucas pessoas nas nossas vidas que nos amam independente do que a gente tenha ou não tenha no bolso, tá? Essas são pessoas que nos dão conselhos e não palpites, o que é muito diferente. Bom, quando a gente está falando de espiritualidade e aparece o imperador, o que eu posso dizer? Que a sua vida espiritual está muito bem amparada, obrigada, tá? Por quê? Porque o imperador é o próprio Deus, é o próprio universo conspirando a seu favor. Então, meu bem,
Se lá na carta dos dons, talentos e criatividade me aparece a roda da fortuna, na espiritualidade não tem nada que te impeça de ir para a vida e ser feliz, qual é a sua desculpa? Não tem, né? Acabou a desculpa. E agora? O que você faz? Acho que você vai ter que mexer o corpinho, bonita. Bom, relacionamentos com o pai, base familiar paterna. A carta do carro, para qualquer situação, significa uma única coisa: prosperidade, vitória, enfim. A carta do carro significa você chegando na frente do palácio, voltando da guerra, com quase todos os seus homens, pouquíssimas perdas, e todo mundo te aplaudindo em pé, ou seja, vitória. Mas o que isso tem a ver com a base familiar paterna? Lembra que eu falei lá quando falei da mãe? Quando eu tenho respeito e gratidão pelo fato de que o meu pai me colocou dentro da minha mãe. Não estamos falando de que em condições foi isso, se foi por amor ou se foi pela dor, mas colocou. E esse é um acordo que vocês três, nós três, fizemos lá antes de todo mundo encarnar, tá? Você é sua filha, você vai ser meu pai, você vai ser minha mãe. Ele fez o favor de colocar-me dentro da minha mãe. Então, o pai move, o pai projeta, o pai é yang, o pai põe para frente. Eu tenho que ter a gratidão por isso. E a minha mãe permitiu que eu ficasse lá dentro. Quando eu sou enfermeira de formação, e quando eu fiz a faculdade de enfermagem e a gente estudou obstetrícia, eu achei que não ia ser mãe jamais, porque uma gravidez detona o corpo feminino. Acredite. São tantas as complicações que podem acontecer e que pelo plano divino não acontecem, que a gente repensa se quer ser mãe ou não. Mas eu quis e fui e sou. Porém, a mãe permitiu que eu ficasse lá 9 meses. Então, eu tenho gratidão por essa mãe. Então, o pai colocou, a mãe permitiu e assim foi. E eu nasci. Mas a minha vida é uma caca. E aí, o que eu faço? Muda? Ué, você vai ficar chorando porque a sua vida é uma caca, porque você foi jogada no orfanato, ninguém te criou, você saiu de lá sem ter pai, sem ter mãe? Ótimo, melhor não tê-los do que ter pais e mães horríveis. Então, assim, tudo é motivo de agradecimento, tá? É fácil falar, porque você não mora na rua, embaixo da ponte, porque a sua mãe não te obriga a se prostituir. Ok, cada um com os seus pormenores. E ninguém tira o mérito da dor e do sofrimento que cada um passa. Mas o que eu digo é, eu tenho que ter gratidão porque esse pai permitiu que eu viesse, que essa mãe permitiu que eu viesse. É esse que é o diferencial do que eu tô falando. Eu não tô falando que você tem que amar uma pessoa que te tratou assim a vida inteira. Não tô falando de amor, como eu disse antes. Eu tô falando de respeito e gratidão, tá bom? Os amigos e a sociedade, como eles te veem? Bom, da mesma forma que o julgamento, a justiça também é a justiça divina. E os cortes que acontecem, às vezes a gente não entende e acredita que sejam para o nosso mal, que sejam um descaso do destino a nosso respeito. Só que não. Quando a gente está falando da justiça divina e me aparece essa justiça aqui, acredite, você está sendo abençoado. E acredite que tudo que você planta colhe. Então, você pode não se lembrar, pode não querer aceitar, mas algo você fez para estar colhendo o que está colhendo. Me desculpe, não sou eu, é o plano divino que planta essas regras, né? Então, é por isso que eu disse, tudo você pode, mas nem tudo você deve. E algo lhe será cortado, ou está sendo cortado, ou acabou de ser cortado pelo plano divino. E os seus amigos e a sociedade sabem disso. Melhor para você. Se eu estiver falando de mim e os meus amigos sabem algumas coisas que acontecem comigo, eles vão me dizer, melhor para você, Marisa, há males que vem para bem. E é isso que você tem que acreditar, tá bom? Há males que vem para bem, isso não foi uma perda, foi um livramento. É agradecer, que pode ser muito bom para você o que está acontecendo hoje. Dentro de você, no seu inconsciente,
A carta da morte é perfeita, porque a carta da morte remete a mudanças, mudanças energéticas, não é morte física, tá? Normalmente não é. A menos que ela estivesse, por exemplo, lá na casa da saúde, e não tá, então tá tranquilo, né? Mudança energética, então algo vai mudar. Mudou, vai mudar nos próximos 3 meses. Isso pode ser muito bom. Essa leitura que eu vejo aqui para peixes, ela inteirinha, constrói-se uma historinha. Então vamos voltar. A força, de modo geral, você terá força para superar todos os seus obstáculos e coisas novas virão através de contratos, inclusive. O enforcado, mudanças no campo profissional e financeiro. Mudanças para melhor ou para pior? Não sei, mas vai haver mudança. Normalmente, quando a gente não tem mais nada a perder e chega no fundo do poço, você usa o chão do poço como impulso para subir, tá? O julgamento te pedindo para na comunicação ter a forma perfeita ou melhor, melhorada, modificada de comunicação para você não pagar pela língua, talvez. O diabo, na base familiar materna, você vai ter que reestruturar os seus conceitos a respeito da sua mãe e você e o que pode se encaixar ou não da carta do diabo para vocês, tá bom? Quando a gente faz uma leitura particular e individual, aí é uma coisa mais para minha mãe e para mim, mas assim, de modo geral, talvez isso deixa, se não coube na sua realidade, é melhor deixar quieto ou parar e pensar ali na frente. Por que ela falou isso? Por que o diabo apareceu ali? Né? O que ele representa? Ou esta minha mãe está me controlando demais e eu não consigo andar sozinha, sou escravo da minha mãe, ou eu tenho que relaxar e deixar a minha mãe feliz, quieta lá, sem encher muito o saco dela e sem ela encher muito o meu saco também, tá? Ser feliz, só isso. A roda da fortuna dizendo que se você usar os seus dons que você tem, os seus talentos e for criativo, criativa, a coisa entra num rumo que não tem como desviar. O Erenita pedindo para você prestar atenção na sua saúde, tomar cuidado com depressão. Seus relacionamentos e parcerias estão muito bem, obrigado, estão num rumo adequado. O louco pedindo para você se jogar mais e transformar, é a casa da transformação. Vá com os 2 pés no chão, mas vá. Perca, mas não deixe de tentar, essa é a regra. O imperador falando do seu pai e você, que é um cara que define as coisas, que é autoritário, que manda. O que você pode pensar disso? O quê? Né? Essa é a espiritualidade, perdão. Falando que o plano divino está de olho de você e é o próprio Deus que te conserva, o próprio arcanjo Miguel com a lança dele, te protegendo dos enganos e dos mal-agouros, vamos dizer assim. A carta do pai é o carro, né? Que fala de ganhos, de vitórias, e você pensar nisso e ser grato ao teu pai, independente do que ele possa ter te dado ou não dado, e você julgou que merecia. A justiça divina fazendo os seus amigos e a sociedade entenderem que talvez o que você não consiga ver e acha que é uma perda nesse momento, na verdade é um ganho inusitado. E dentro de você sabe, tudo vai mudar e muito provavelmente para melhor, tá? O conselho do tarô para você, Pisciano, é que os enamorados também podem formar parcerias, também podem levar a dúvidas, normalmente são dúvidas. E se há uma dúvida no seu coração, pare e ouça o seu coração, tá? Ouça a sua intuição, seja uma pessoa que ouve e acata o que o universo te diz. Quero agradecer a você por ficar esses 30 minutinhos aqui comigo. E é isso. Vamos fazer isso por estação, tá? Isso é válido para 3 meses. Se você quiser me contatar e fazer uma leitura particular, o meu telefone é DDD 19 98 96 12 896. Fiquem com Deus, fiquem com a deusa e tenham uma excelente primavera, muito rica e produtiva.